Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nesse versículo vemos que quem busca Deus está perto de Deus. Aquele que busca, ele acha. Aquele que bate, a porta vai abrir. Aquele que vive na presença de Deus, ele é alegre, feliz, encontra segurança, paz verdadeira. Não a paz que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece é uma paz etérea, fugaz. Ela vai embora muito rápido. Mas a paz, a alegria, a plenitude que Deus oferece quando estamos diante da sua vontade, fazendo a sua vontade, vivendo de acordo como Deus determinou, então Deus vem e nos preenche da paz verdadeira, do amor, da plenitude, do gozo. E isso é somente 1% de tudo o que tem no céu. No céu que está preparado para nós, nós vamos sentir isso 100 vezes mais. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais dia nem noite. Deus será o nosso sol. Aleluia por isso. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui o salmista declara com fé e veemência que Deus é seu abrigo seguro. É o meu abrigo seguro. É o teu abrigo seguro também. Sua força nos momentos difíceis. Ele escolhe confiar plenamente no Senhor. Quando pensamos que estamos fracos, é aí que o poder do Senhor se manifesta na fraqueza do homem. Então o homem ele se torna forte. Aleluia, essa palavra é fiel. Versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus ele sempre nos livra das armadilhas ocultas e dos perigos que ameaçam a vida, como doenças e ataques invisíveis. Essas doenças, elas fazem parte da imprevisibilidade da vida, da imprevisibilidade do amanhã, onde tem coisas na vida que não controlamos, que nós não está no nosso controle, bem como ataques no mundo espiritual, que são ataques invisíveis, são ataques de todas as formas, são ataques no nosso pensamento, são ataques, aleluia, para que possamos abrir a boca e falar algo que não devemos. São ataques que utilizam outras pessoas para nos machucar. São ataques que criam situações para nos atingir. É bem verdade que o inimigo ele conhece a nossa fraqueza. Cada um vai ter a sua fraqueza específica. Cada um vai ter aquele pecado de estimação que volta e meia vai cair. Mas eu quero te dizer nessa palavra que o Senhor ele vai te livrar da tentação no dia mau, que você vai conseguir se livrar daquele pecado que tanto te atormenta, que volta e meia você pratica. Então o Senhor vai te dar estratégias para você contornar essa situação e você poder sair vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Como uma ave protege os seus filhotes, assim Deus cobre aqueles que o amam. A palavra é a nossa defesa contra o mal. Aleluia. Na palavra de Deus nós podemos encontrar que quando o inimigo ele nos ataca, se nós resistimos a ele, ele fugirá de nós. Resistir e resistir com a palavra. Mas para resistirmos com a palavra nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Nós precisamos saber utilizar e manejar
a palavra, que é a espada do Espírito, da maneira correta, juntamente com a fé, que é o escudo que nos protege, aleluia, de todo o ataque do mal. Bem como na nossa retaguarda ou na nossa frente está Jesus, está Deus, Espírito Santo, intercedendo por nós. E Deus, como um grande Pai, aqui é conjecturado como uma ave que protege os seus filhotes. Ora, se Deus provê a alimentação e a proteção dos animais, das aves do campo, por que Ele não vai prover aquilo que nós precisamos? Outrora, nós não somos mais importantes do que os passarinhos? Então, por que muitas vezes nos encontramos preocupados se o próprio Jesus falou para nós não nos preocuparmos com coisas vãs, não nos preocuparmos o que vamos comer amanhã, não nos preocuparmos o que vamos vestir, o que vamos calçar, aleluia, porque o amanhã não nos pertence, pertence somente a Deus. Portanto, esteja preparado no dia de hoje, porque o soar da última trombeta pode acontecer a qualquer momento. Esteja preparado para o arrebatamento e também esteja preparado para deixar esse mundo, porque nós não sabemos nem a hora e nem o momento desses dois acontecimentos. Amém? Aleluia! Deus é fiel. Versículo 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. Quem confia em Deus não precisa temer nem os perigos que surgem na escuridão, nem os ataques visíveis no dia a dia. Nós não devemos ter medo de nada nessa terra, nem no mundo físico e nem no mundo espiritual. Apesar de que o medo, ele nos protege de certas situações, ele nos protege de certos acontecimentos. Porém, quando se trata do mundo espiritual, nós não devemos ter medo daquilo que nós não conhecemos. Parece um paradoxo, mas é isso que Deus, Jesus, nos ensina. É isso que o Espírito Santo sussurra aos nossos ouvidos. Porque aquele que está do nosso lado, ele é maior daquele que está do outro lado e quer o nosso mal. Ou seja, Deus que está conosco, Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele tem todo o poder. Por que nós não vamos nos encher de temor, vamos ter medo de algo, se Deus é que está conosco? Se Deus é que está conosco. Portanto, devemos sempre depositar nossa confiança em Deus. E se você ainda sente medo, é amedrontado, apresente a Deus. E Deus, Ele vai mudar a tua situação. Salmo capítulo 3, versículo 1 a 3. Que diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Esse é um salmo que diz respeito a medo e perseguição. Quantas vezes em nossas vidas nós já passamos por essas duas situações? Eu, quando era criança, tinha ataques de medo antes de dormir. Por volta de 6, 7 anos de idade, eu chorava e me tremia de medo, porque era um pavor. Dormir sozinho, dormir no escuro, eu tinha pesadelos. Até que minha avó me apresentou o Salmo de número 4. E todas as noites, antes de dormir, eu lia aquele Salmo de número 4, orava o Pai Nosso, e aí eu podia dormir tranquilamente. Eu li tanto esse Salmo, o Salmo de número 4, que eu decorei. Então eu não precisava mais pegar na Bíblia antes de dormir para me ler o Salmo 4, porque ele já estava na minha mente e também no meu coração. Depois que eu aprendi essa ideia, que eu peguei essa ideia que a minha avó me passou, essa joia preciosa, que é o Salmo de número 4, para ler antes de dormir, para combater o medo. Então aí eu pude
guerrear nessa luta, batalhar nessa guerra com a arma correta. Porque tem situações dentro da Bíblia que apenas uma arma específica, apenas um capítulo específico, uma situação específica vai te ajudar a vencer tal situação que você está passando. Então na Bíblia você vai encontrar todo tipo de solução. Você vai encontrar capítulos e versículos para todo tipo de situação. E você vai conseguir vencer tudo que você estiver passando. O que você pode até se prevenir de você estar se abster de passar por situações, não passar por situações. Isso é a melhor estratégia, ter a sabedoria de não entrar em certas situações, de se prevenir. Isso é sabedoria. Então, muitas vezes nós somos atacados por muitos adversários. E esses adversários, às vezes eles estão dentro de casa, às vezes estão dentro da empresa, que basta você virar as costas, que as pessoas elas te tesouram, né? Elas esperam você sair para falar mal de você, para tramar contra você, para tentar tirar você do emprego. Dentro de casa também, muitas vezes os próprios familiares falam de você. Então isso são coisas que você precisa saber lidar. Que na realidade o teu único amigo às vezes não é nem tua mãe nem teu pai, às vezes é somente Deus. Às vezes a tua mãe e o teu pai, eles não têm o espírito de amizade. Eles querem o teu bem, mas às vezes eles estão numa luta tremenda, tão grande também, que eles não têm tempo para ti. Mas como fomos gerados de uma mãe e de um pai, geralmente a mãe e o pai ele vai ter um cuidado ali com o filho. Às vezes a mãe e o pai se descontrola porque o filho ele está impossível. Ninguém consegue mais ajudar esse menino. Ninguém sabe o que está acontecendo com essa garota, porque ela faz coisas, ele faz coisas que até Deus duvida. Na fase da adolescência, até da fase da infância, adolescência e juventude, é necessário um cuidado, né, com os filhos, uma atenção para os filhos, porque tudo pode acontecer. Mas Deus não vai deixar acontecer nada com os teus filhos, vai dar tudo certo. Basta você entregar essa luta, essa batalha a Deus, e Deus vai guerrear por você. Ele vai fazer aquilo que tu não pode, mas aquilo que tu podes fazer, faça, e Deus vai fazer a parte dele também. Salmo de número 13, versículo 1 e 2. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse versículo fala de tristeza e sensação de abandono. Quantas vezes nós já passamos por isso também? Nós pensamos que Deus ele não nos ouve, que Deus ele esqueceu de nós, virou as costas. Nós oramos, ele não responde, ficamos tristes, abalados, entramos em depressão muitas vezes, ficamos com uma sensação de derrota, ficamos cabisbaixos e Deus fica só observando. E nós vamos nos afundando cada vez mais. Parece que Deus ele é um Deus cruel, né? Parece que Deus ele é um Deus que gosta de ver os seus filhos sofrerem, mas não. Às vezes Deus faz esses tipos de coisas que é para ver se nós vamos reagir. Porque eu não sei se você sabe, mas você tem que ter autonomia da tua vida. E você não deve colocar a culpa de você estar enfrentando tal problema, de você estar passando por tal dificuldade, de você estar na situação em que você está no colo de outra pessoa. Assim é muito fácil. Se eu sou uma pessoa problemática, eu vou colocar a culpa nos meus pais e pronto. Não é bem assim. Se você acha que você é uma pessoa problemática e a culpa é dos seus pais, você precisa agir de forma mais autônoma. Parar de culpar A ou B, tentar resolver o problema e seguir em frente. Porque muitos filhos do Brasil hoje, muitas filhas do Brasil hoje,
foram criados sem pai. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você continuar se lamentando por conta disso, porque aconteceu isso e aquilo outro, me abandonou e fez aquilo outro, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar, você tem que ter autonomia por você mesmo e lutar nessa guerra. Lutar. Eu tive depressão, eu enfrentei problemas seríssimos, pensei em me matar. Mas o meu psicólogo foi e é até hoje o psicólogo dos psicólogos. O nome dele é Jesus Cristo. Basta você ter fé e pedir que ele vai te ajudar. O primeiro versículo do Salmo número 4 diz o seguinte: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. A angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui claramente nós podemos ver que Davi ele está exaltando a Deus, dando ênfase à justiça. E essa justiça de Deus, essa justiça divina, só pertence a Deus. Nós podemos encontrar na Bíblia algumas passagens que diz que minha é a vingança. Essa questão da vingança é da parte de Deus. Vingança sobre as pessoas que cometeram erros graves, pessoas que não se arrependeram, pessoas de olhar altivo, pessoas que de dura cerviz, que não mudam, não querem mudar, não reconhecem que estão em pecado, não reconhecem que estão num mau caminho e elas acreditam veementemente que estão fazendo as coisas corretas, mas elas não conseguem olhar para elas mesmas, elas só conseguem olhar para a vida das pessoas. E acredite ou não, existem pessoas assim. E Deus irá tratar futuramente, caso essa pessoa não mude, irá tratar diretamente com essa pessoa. Deus ele não gosta de condenar um pecador que não se arrepende. Na realidade, Deus ele gostaria que esse pecador se arrependesse e fosse salvo. Porém, o que distancia o pecador de Deus é a questão do pecado. Não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe somente pecado. Versículo de número 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Lê do engano quando nós pensamos que estamos enganando a Deus. Na verdade, o inimigo ele joga setas sobre nós e fazemos com que nós pecamos. E muitas vezes achamos que Deus não está vendo, quando na realidade ele está mais próximo do que nós imaginamos. Quando nós pecamos, abre-se uma brecha. E essa brecha no mundo espiritual entra demônios, dá lugar a demônios. Então a sua casa ela vai ser habitada por demônios. Se você está pecando, se você está fazendo as vontades da carne, se você não está se dirigindo a Deus, se você não está orando, alimentando o espírito com a palavra, se você não está jejuando, né? A sua carne ela vai se tornar forte e irá vencer a briga. Porque existe uma briga no mundo espiritual também da sua carne contra o seu espírito. Se você alimentar o seu espírito ficará forte, bem nutrido. Mas se você alimentar somente a carne com TikTok, com descanso exagerado, com preguiça, com comer exageradamente também, várias outras coisas, Netflix, coisas que só agradam a sua carne, coisas que só agradam os seus olhos. Obviamente a sua carne vai estar bem nutrida. E numa luta entre a carne e o espírito, a carne sempre vencerá. Então, para você servir a Deus e ser fiel, existe a questão da renúncia. Às vezes Deus vai te pedir coisas que serão dolorosas, como deixar de fazer coisas que você gosta. Por exemplo, para estar orando, estar se consagrando, estar jejuando, estar lendo a palavra, né? Isso não são coisas fáceis de fazer. Isso são coisas
para muitos prazerosas, mas para outras pessoas elas têm uma certa barreira, né? Uma certa resistência quanto a esse pedido de Deus. Versículo de número 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Com certeza Deus, Ele nos ouve quando nós clamamos. Principalmente se nós tivermos fé. Se nós tivermos fé, nós vamos agradar a Deus. E as nossas orações serão alcançadas. Deus irá ouvir as nossas orações. Não adianta você orar sem fé. Não adianta você orar duvidando. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus está me ouvindo? Porque a sua oração não irá passar do teto. Então, se você quiser agradar a Deus, se você quiser que a sua oração seja ouvida, você precisa acreditar que Ele já ouviu. Esse é o segredo. A questão da dúvida significa que você não tem fé o suficiente. E fé não é apenas na questão da oração. A fé é na questão espiritual diante das coisas que acontecem em nossas vidas. Por exemplo, tem muitas coisas que lutam contra nós, lutam contra os nossos planos, mas você acredita veementemente que irá dar certo, mesmo que as pessoas ao seu redor elas não acreditam. Então isso é fé, você acredita e vai dar certo porque para você já aconteceu. Versículo 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Esse versículo 4 ele nos convida a fazer uma reflexão do que nós fizemos no dia. Ele nos convida a nós recapitularmos os nossos atos, o que falamos, o que pensamos, o que fizemos de certo e de errado. Pegar a parte errada das nossas ações e corrigir, para que no outro dia a gente possa ser 1% melhor. Que a gente possa deixar essa questão do erro, do pecado, de falar palavrão, fazer coisas que não deve, agir de maneira impulsiva de lado. E nós devemos ser mais experientes, nós devemos ser mais ponderados, mais temperantes, nós devemos pensar antes de agir, antes de falar. Não é certo agir de forma impulsiva sempre, né? Nós devemos sempre analisar as situações que ocorrem, que chegam a nós todos os dias. Versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O versículo 5 é oferecer sacrifício de justiça, é ser fiel, mesmo quando as pessoas não estão nos olhando, mesmo quando nós estamos sozinhos. Tem a ver com caráter, né? Mesmo com a nossa natureza pecaminosa, que sempre nos leva ao instinto de pecar, é possível ser justo, é possível ser fiel. Nós não somos perfeitos. Você pode olhar uma pessoa, você pode olhar um pastor hoje na igreja, ali à frente de uma obra, você deve pensar que ele não peca, deve pensar que ele não fala coisas que não deveria, que não pensa coisas, que não peca através de pensamentos. Nós estamos diante de um homem que é carne e osso, está sujeito a todo tipo de ataque, assim como nós. Obviamente existem pessoas que elas vigiam mais que outras, né? Além do que vigiar, ele vem antes de orar. Devemos vigiar sempre primeiro. Vigiar no sentido de que quando você for entrar no seu quarto, fechar a porta, você tem que conferir se a porta da frente da tua casa está fechada. Senão você entra para o quarto, fecha a porta, alguém entra na sua casa e vai te roubar, vai fazer algo ruim com você. Então, vigiar é nesse sentido. Vigiar também no sentido de quando você está no ambiente, você sempre deve estar alerta, porque há os ataques de todas as formas. Então, a questão da oração em pensamento, em mente, é uma situação de defesa. Você está vigiando e está orando. Aonde você estiver, você pode orar ali em pensamento, que também é uma prática de defesa contra
o ataque no mundo espiritual. E ser sempre positivo, e ser sempre, aleluia, para frente, perseverante, esperançoso, com boa palavra nos lábios, e nunca falar coisas negativas. Porque se você fala coisas negativas, fica mais fácil do inimigo te atacar e te vencer. Versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Muitas pessoas, elas estão desanimadas, elas se encontram sem esperança. Por muito se esperar, o coração ele acaba se entristecendo quando a sua vitória não vem, quando a luta que você está já demora muitos meses, muitos anos. Aleluia, fica fácil de você perder as esperanças, de você ficar desanimado. Isso é normal do ser humano. Mas Davi, ele está perguntando: quem poderá trazer algo bom? E Davi pede que Deus mostre sua bondade e seu favor para iluminar e renovar o povo. Versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi diz que a alegria que vem de Deus é maior do que a alegria que as pessoas sentem quando tem muito dinheiro ou comida. Com certeza, porque a paz de Deus sobre um lar humilde é muito melhor do que um lar que tem tudo e não tem a paz de Deus. Percebe? Quando o lar ali não tem a paz de Deus, fica difícil dormir à noite. Agora, quando um lar tem tudo, é cheio, a geladeira é cheia, você tem ali muitos quartos, muitas suítes, uma casa muito grande, mas não há alegria, não há paz de Deus ali, do que adianta, né? É melhor você comer uma salada com a sua família, numa casa humilde, onde tem Deus, onde tem a paz, onde a harmonia impera, onde tem amor, do que você estar numa casa grande, onde só tem contenda. Então não adianta muito, né? É você ter muito e não ter paz. É uma felicidade verdadeira e profunda, que não depende das circunstâncias. Pode estar caindo o mundo, você está seguro ali, na paz de Deus. Você está ali firme, fixo no objetivo, que é fitar os olhos nos céus, fitar os olhos em Deus e focar nele. Nada mais lhe importará. Apenas fazer a vontade de Deus, apenas amar a Deus e fazer a sua vontade. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi termina com uma linda confiança. Ele pode dormir tranquilo, porque sabe que Deus é quem o protege. Não é a riqueza, a força ou a segurança humana. É a confiança em Deus que traz verdadeira paz. É como eu expliquei no versículo 7, versículo anterior. Do que adianta você ter uma casa grande, você ter bens, você ter dinheiro, se você não tem paz? Se você não consegue dormir à noite, se você está na base do remédio? É muito melhor você ser humilde, ter a sua família ali humilde, e a sua família junto, a sua família que se ama, que se ajuda, do que estar em uma mansão e não ter amor, não ter paz, não ter, aleluia, esperança. Então Davi expressa aqui a confiança total em Deus, porque uma casa ela pode ter câmera de segurança, uma casa ela pode ter cerca elétrica, uma casa ela pode ter muros altos, mas se não tiver Deus, em vão vigia as sentinelas. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, que Deus possa adentrar o teu lar, mas você precisa permitir que Deus entre. Você precisa convidar Deus a entrar no teu lar. Você precisa se converter dos teus maus caminhos, pedir perdão dos teus pecados. Você precisa, aleluia, se voltar para Deus, fazer boas práticas, né? Vigiar a língua, porque através da língua ela tem o poder de dar vida e dar morte. Então vigiar sempre no que for falar, vigiar sempre no que for fazer, no que está pensando, né? Guardar o seu coração, sobretudo o que você tem que guardar é o seu coração. Então o Salmo número 4 é muito poderoso. E eu deixo esse último versículo para você que não consegue repousar à noite, que não consegue dormir
que é um sono perturbado. Eu profetizo que o teu sono ele vai ser, aleluia, mais seguro, que teu sono vai ser mais leve, que tu vai conseguir dormir a noite inteira sem remédios, que tu vai repousar e o divino vai estar te protegendo, vai estar dentro do teu quarto, do teu lado, e não vai deixar nada acontecer contigo. Amém? Antes de dormir, ore o Pai Nosso, não é pecado orar. Antes de dormir, leia o Salmo número 4 se você está ansioso, ansiosa, com medo, e tudo dará certo. Confie em Deus, entregue seus caminhos a Ele e tudo Ele fará. Graças a Deus e até a próxima.